Gonzalo Vecina Neto, tenho 60 anos, nasci em 9 de julho de 1953 em Sorocaba. A infância é sempre uma coisa boa na vida da gente, né? Um tempo com pouca responsabilidade e Sorocaba era uma cidade relativamente pequena à época, né? E nós morávamos em uma área que hoje está mais central, mas era uma área mais periférica, no que era então chamado de Rua dos Morros, né? E existiam muitos locais para brincar, se vivia na rua, né? Você estava na escola, você estava na rua, e a rua não era a rua era uma continuidade da casa. Então foi uma infância muito tranquila, como se espera que deva ser as infâncias das crianças num país normal, né? Hoje essas coisas estão mudando, mas naquele tempo não, né? Sempre fui um bom aluno. Acho que isso foi minha vida escolar, uma boa vida escolar, tranquila. Fiz o colégio, o ginásio, e depois do ginásio científico entrei na faculdade fazendo o cursinho junto com o terceiro ano. E em 1972 que eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, né? O meu pai é uma família de 4 homens. E dos 4 homens, que moravam todos próximos, porque meu avô paterno, ele construiu isso, né? As casas próximas, isso era muito comum naquele tempo também. E dos 4 irmãos, 3 não estudaram, inclusive meu pai, que era o segundo. O mais novo, o caçula, meu avô resolveu que ele ia estudar, e ele estudou e se formou médico em 1960, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, que era, naquele tempo, foi a primeira faculdade de medicina do interior de São Paulo. E o fato dele ter se transformado em médico teve uma importância muito grande na minha vida, né? Então, eu acredito que, em grande medida, eu quis fazer medicina também porque ele era um exemplo de sucesso na família, porque tinha se tornado médico, né? Eram tempos difíceis, né? Porque nós estávamos, em 1972 para frente, vivendo também o período da ditadura, o período mais duro da ditadura. E a atividade estudantil sempre envolve algum tipo de confrontação de opiniões, de discussão sobre os rumos da situação social, sanitária, né? E eu fiz uma vida dentro da faculdade mais ou menos orientada para a área da saúde pública, né? Então, isto fez com que a gente sempre discutisse muito essa questão da mortalidade infantil, dos determinantes da mortalidade infantil. O Brasil era um país muito diferente do que é hoje do ponto de vista sanitário, né? A mortalidade infantil era muito elevada, acima de 100 por 1000 nascidos vivos. Tínhamos problemas gravíssimos de saneamento básico, né? Então, essa foi uma questão muito importante. Então, esse período, a adolescência, entrar na faculdade, foi um período que tinha muita atividade política. Era um tempo que você vivia com esse medo, receio da repressão política, por um lado, né? Mas, por outro lado, você tinha uma sensação de pertencimento à sociedade, uma sensação de estar contribuindo para construir um país melhor
que era muito evidente, né? Às vezes a gente tenta comparar o que acontece hoje com o que aconteceu naqueles anos pétreos, né? Esses movimentos que aparentemente não têm norte, né? O rolezinho, o movimento dos black blocs, essa coisa que aconteceu em meados do ano passado. Então, não acho que seja uma coisa assim. Não dá para dizer que estes movimentos atuais sejam movimentos desprovidos de. São movimentos próprios deste tempo, com suas motivações contemporâneas, né, do seu tempo. E naquele momento nós tínhamos uma outra motivação, estávamos realmente vivendo uma ditadura, então era uma coisa muito forte na gente, na juventude daquele momento, né? E onde se frequentava, se discutia muito essa questão da redemocratização e da melhoria das condições de vida, da distribuição da riqueza, era o assunto, né? Então, os anos de faculdade foram anos muito bons, porque foram momentos de formação do médico, etc., e também foram momentos de luta por essa transformação. Então, isso tudo foi muito intenso, muito bom, né, ter essas histórias para contar e lembrar. Como eu disse, eu me envolvi muito cedo com a ideia de medicina social, medicina preventiva, e quando eu terminei o curso de medicina, entrei na residência de medicina preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que naquele momento tinha duas possibilidades, né? Uma possibilidade era a saúde pública propriamente dita e a outra era a gestão de serviços de saúde. Eu optei pela área de gestão de serviços de saúde. Aí fiz a residência, o curso de especialização, entrei no mestrado na Fundação Getúlio Vargas e comecei a trabalhar no HC em 1980, né, depois de terminar a residência, na equipe médica de prevenção da cardiopatia chagásica no Instituto do Coração. E passei logo em seguida, a administrar o ambulatório do Instituto do Coração, e aí fiz uma carreira administrativa dentro do HC. Eu saí em agosto de 98 para ir para a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, houve toda a construção para criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que finalmente é criada em abril de 1999. Você tem que entender a vigilância sanitária para que você consiga aceitá-la como um instrumento de construção da contemporaneidade e da civilização. A vigilância sanitária é uma ação do Estado em uma sociedade moderna, voltada para gerenciar o risco de, ao consumirmos e ao produzirmos, adoecermos. Todo ato de consumo pode levar à doença. Então, quando eu uso uma roupa, quando eu como, quando eu tomo remédio, quando eu uso um cosmético, quando eu uso um produto de limpeza, todas essas ocasiões eu corro um determinado risco de adoecer. E o outro problema é o problema de que quando nós produzimos algo que eventualmente vai ser consumido posteriormente, nós agredimos de alguma maneira o meio ambiente. Nesta entrevista, esse monte de luz está gastando energia e nós estamos agredindo o meio ambiente. Nós estamos diminuindo a quantidade de anos de vida que a Terra tem.
de alguma forma. A responsabilidade nossa, no caso principalmente dos cosméticos, é a de olhar componente por componente que entra na produção do produto final e dizer estes componentes eles são isentos de risco de produção de dano. Então eles podem entrar na formulação de qualquer cosmético. Eu queria justamente fazer essa ligação que tem que existir entre produção, consumo e saúde. Lógico que cada um olha esse negócio do seu ponto de vista. Então, os sanitaristas olham só do ponto de vista da saúde. Então, para os sanitaristas, bom seria que não existissem produtos que pudessem levar a risco qualquer. É mais confortável um mundo que não tivesse cosméticos. Então, seria um mundo mais confortável, né? Um mundo em que os medicamentos não fossem estimulados a serem consumidos porque eles não são um instrumento de comércio, e só um instrumento de produção de saúde. Não existe isso. Eles também são um instrumento de comércio, né? Da mesma maneira que os cosméticos que servem para fazer as pessoas se sentirem melhor, ficarem felizes porque estão mais bonitas, eles também são um movimentador da economia. E movimentar a economia é fundamental porque as pessoas têm que ter emprego. Nós temos que produzir dinheiro dentro da economia. Então, essas três coisas têm que ser enxergadas. E a vigilância sanitária tradicional, principalmente as outras duas, ela quase nunca enxerga e ainda hoje não enxerga, né? Então, nós temos que conseguir enxergar, a vigilância sanitária tem que conseguir enxergar que a saúde é fundamental e deve ser o carro-chefe, mas existem os outros dois carros que têm que ser levados em conta também. O início desse período foi um início de descobertas, né? Minha formação na área de saúde pública, na área de gestão de serviços de saúde, era uma formação voltada para a gestão de hospitais. E, de repente, eu fui para a vigilância sanitária, que era uma área que eu também não compreendia tão bem. Eu compreendia a área de vigilância sanitária de serviço de saúde, porque já havia trabalhado nela. Mas estas outras áreas, medicamento, cosméticos, saneantes, alimentos, agrotóxicos, toda essa questão da propaganda, essas questões eram questões novas para mim. Nunca me aprofundei sobre elas. E aí foi um processo de conhecer, né? E esse processo de conhecer, eu resolvi construir esse processo baseado em cooperação. Então, para mim foi muito importante criar o espaço de cooperação junto com os stakeholders dos diversos setores, né? Usuários, cientistas, produtores, entidades representantes de produtores, entidades representantes de usuários, e eu tive muita felicidade em encontrar nos diversos setores, e em particular no setor de cosméticos, um grupo de entidades e de atores que foram muito importantes para a gente conseguir construir esse diálogo, e através da construção desse diálogo eu consegui entender o que era a ação da vigilância sanitária na questão da redução do risco de produção de dano e também entender a dinâmica econômica do setor. Essas entidades, elas foram fundamentais para que eu aprendesse. Foram meus professores para entender como é que era essa questão da indústria de cosméticos. Por que a indústria de cosméticos tinha uma velocidade de necessidade de autorizações de colocação de produtos no mercado diferente de medicamentos? Porque medicamento sempre foi
porque a lei que rege a medicamentos, cosméticos, saneantes e o que hoje chamamos de produtos para a saúde, que são os correlatos, é a mesma lei. É a Lei 6360 de 1976. Então, é natural que o mais complicado, que é medicamento, contamine o olhar sanitário sobre os outros três, né? Então, como é que se pode comparar um remédio que 100% das vezes tem efeito colateral com um cosmético que quase nunca tem nenhum efeito colateral, exceto não cumprir a promessa de embelezar a pessoa que usa esse cosmético, né? Quando foi final de fevereiro de 2003, a prefeita Marta Suplicy me convidou para vir ser secretário municipal de saúde. Nesse momento eu já estava há 5 anos fora de São Paulo, minha esposa, minhas filhas estavam... eu vinha aos fins de semana, tinha uma atividade aqui em São Paulo sempre, procurava manter uma atividade da vigilância sanitária em São Paulo para poder vir aos fins de semana também. Então, e como a indústria se concentrava aqui, eu tinha nas sextas-feiras uma agenda paulista da vigilância sanitária. E vinha e passava o final de semana, a grande maioria passava o final de semana com a minha família. Mas mesmo assim a família sofreu muito durante esse período, era um período que minhas filhas, uma nasceu em 80, a outra em 86, e nós estamos falando de 99, 2000, estavam na fase de adolescentes, né? E minha mulher tinha uma atividade importante aqui também, ela era psicóloga, trabalhava com violência contra a criança e a mulher. Então era eu abandonei minha família, né? Então eu queria voltar, não queria fazer um segundo, poderia ter feito o segundo mandato de 3 anos, mas queria voltar. Então quando a Marta me convida para ser o secretário nacional de saúde, que é um desafio fantástico, ser secretário da saúde do município de 10 milhões de habitantes, eu voltei. Voltei, assumi a secretaria e fiquei aí até o final do mandato dela. Fiquei como secretário municipal de saúde de 2003 e 2004. E em 2005 eu vim trabalhar aqui no Hospital Sírio-Libanês. É óbvio que nesse período, né, meu contato com a vigilância sanitária foi muito menor, embora tenha havido, mas nunca deixei de ser procurado por todos os setores, inclusive os da área de cosméticos, para conversar, para discutir, para revisitar a situação atual, a situação que estava sendo vivida naquele momento, né? E hoje faço parte do Conselho de Administração da Cristália e do Conselho de Administração do Instituto e da Fundação Butantan, né? Então, eu ainda continuo viciado nessa área da vigilância sanitária. Dou muita aula de vigilância sanitária, faço muitas palestras no Brasil todo, escrevo sobre vigilância sanitária, né? Então, não consegui me afastar e nem quero, eu gosto desse. Eu não quero voltar só a ser da vigilância sanitária propriamente dita, mas de resto, um livro meu, exclusivamente meu, eu tenho 2 livros. Um livro de gestão de hospitais e um livro de administração de materiais e medicamentos, de sistema de materiais e medicamentos. Aí tem mais uns 10, 12 capítulos de livro e muitos artigos publicados, né? Eu gosto muito do que faço e faço o que faço com muita dedicação, com muito amor. Mas é óbvio que uma coisa é o trabalho, outra coisa é a sua vida pessoal. Na minha vida pessoal, hoje, além de encontrar as crianças, eu gosto de atividades culturais, de teatro, cinema,
música. Todos os fins de semana eu faço questão de pelo menos um espetáculo em alguma dessas áreas, exposições, né? Estar presente. E gosto muito de viajar. Eu acho que viajar é uma forma de ficar, de absorver novas culturas, de perceber novas experiências, né? A única coisa que eu não ando fazendo mesmo é atividade física, essa, né? E a única atividade que eu tinha nessa área esportiva era jogar xadrez, né? E aí eu fui ex-campeão universitário de xadrez, né? 6 anos seguidos. Mas de qualquer forma, eu ainda tenho uma tênue separação entre o que é vida profissional e vida social. Mas na vida social, faz parte da minha vida social ler coisas da minha vida profissional, porque eu gosto de ler essas coisas, escrever sobre as coisas que a gente... Então, essa é uma coisa muito plasmada. Sem dúvida, é uma área muito rica, muito instigante. E eu não canso de dizer, vigilância sanitária é construtora de civilização, Civilização é um espaço onde o homem tem uma condição melhor de viver. Um mundo com menos riscos. Então, acho que é importante.